Olá pessoal, eu sou o professor Everson. Estou aqui gravando esse vídeo para apresentar para vocês um projeto que é a proposição de um curso de extensão em filosofia clínica. E antes de falar um pouco sobre o que é a filosofia clínica, eu quero falar para vocês um pouco da minha formação. Eu sou graduado em filosofia, sociologia, recentemente também fiz uma graduação em pedagogia e fiz uma especialização em filosofia clínica que me formei em 2009. E desde essa data até hoje, né, eu me dedico à filosofia clínica como pesquisador e como terapeuta. Além da filosofia clínica, também fiz um mestrado na Universidade Federal de Santa Catarina sobre mídia e conhecimento. E em 2014 defendi a minha tese de doutorado, pesquisando sobre sociologia do trabalho. Então, eu divido a minha vida nessas três esferas, né? Trabalhando como professor, como docente, como pesquisador e como terapeuta. E agora, depois de um tempo, eu reuni um material muito bacana que eu quero estar apresentando para vocês, não só para aqueles que são da área da filosofia, mas também para todos aqueles que se interessam por conhecer e compreender um pouco melhor a mente humana, tá? Então, a partir de setembro, né, eu vou estar lançando através do meu canal no YouTube esse curso, tá? E as pessoas que fizerem a inscrição ou uma inscrição prévia, né, vão poder estar recebendo um briefing aí do que vai ser esse curso. Basicamente, o programa do curso envolve a teoria e a prática dentro da filosofia clínica. Então, eu vou estar mostrando para vocês o que é, né, essa nova abordagem terapêutica, como que ela se fundamenta, quais são as correntes e os autores dentro da filosofia que fundamentam a metodologia, né, da filosofia clínica. Vou falar um pouquinho como é que foi a minha experiência como terapeuta, tá? No começo, eu fui muito resistente, crítico e até assim bastante combativo em relação a essa proposta, mas aí me dei o trabalho de ler alguns livros, né, do professor Lúcio Pachter, e isso me abriu então para um diálogo interessante entre a filosofia acadêmica e o uso dessa filosofia para ajudar as pessoas nas suas questões existenciais, né, naquelas questões que elas têm como demanda em relação a problemas que envolvem a existência humana, mas não só questões existenciais, também questões de fundo emocional, que envolvem mudanças muito rápidas, né, ou mudanças muito drásticas na vida das pessoas, perdas, né, situações que envolvem questões profissionais, questões de doença, questões de separações. Então, a filosofia clínica veio na minha vida, né, pessoalmente, agregar muito e me ajudar a lidar com questões que me acompanhavam ali ao longo da existência, demandas que eu mesmo tinha, né, e algumas ainda a gente vai lidando, né, ao longo da vida, a gente nunca está plenamente resolvido, né, aliás, acho que esse é um traço da existência, quer dizer, ter essas demandas nos impulsiona a buscar conhecimentos, né, nos impulsiona a buscar autoconhecimento e enfim, sempre no sentido de se aprimorar e tentar resolver as questões que às vezes afligem a nossa alma, né? Então, assim, ó, eu vou, através desse vídeo, né, disponibilizar para vocês um conteúdo bem introdutório, tá? E quem quiser e tiver interesse em fazer esse curso, deverá enviar um e-mail, né, para eversonnauroski@gmail.com e eu também vou disponibilizar depois lá o endereço para vocês na minha página no Facebook. E vou disponibilizar esse vídeo também na minha página do Facebook. Então vocês vão poder fazer uma inscrição prévia, né? Quer dizer, as pessoas que tiverem interesse deverão manifestar lá através do e-mail ou, né, pela página do Facebook, dizendo, olha, tenho interesse em fazer o curso, quero conhecer a proposta, e aí eu vou ter uma ideia mais ou menos de como é que nós vamos encaminhar o material e disponibilizar o acesso, o processo logístico todo desse conteúdo, tá bom? Nesse vídeo de hoje, tá, que eu já apresentei um pouco a ideia, né, eu vou falar um pouquinho para vocês o que é a estrutura de pensamento. Esse é um conceito bem importante dentro da filosofia clínica, é um macro conceito, né, e ao invés de falar em mente ou falar em alma, né, ou falar em consciência, a expressão que nós utilizamos dentro da teoria é estrutura de pensamento. E a estrutura de pensamento, ela abrange a totalidade do indivíduo.
embora tenha essas duas palavras, né, que podem levar até algumas interpretações relacionado ao estruturalismo francês, ou a perspectiva estruturalista dentro da filosofia, não é bem essa a proposta dentro da abordagem da filosofia clínica, tá? É uma outra perspectiva. E pensamento da ideia de que predomina a questão da abstração, né? Da dimensão teórica, abstrata, daquilo que é próprio da filosofia. Na verdade, a nomenclatura utilizada dentro da filosofia clínica, ela tem uma digamos assim, uma significação muito própria, né? Muito características da abordagem, de modo que, através do curso, né, as pessoas vão poder estar se, digamos assim, assimilando, né, esses conceitos, essas categorias e se apropriando dessa linguagem, para daí sim ela começar a fazer um sentido mais próprio e mais prático, né? Mas estrutura de pensamento é tudo aquilo que nós somos, envolve o nosso corpo, né? Envolve a nossa dimensão psíquica, a nossa dimensão emocional, a nossa dimensão histórica. Então é a totalidade do ser humano. E aí o professor Lúcio Pachter, que é o idealizador, né? O formulador, o criador da filosofia clínica, teve então essa feliz iniciativa de sistematizar, a partir da filosofia acadêmica, um arcabouço teórico, metodológico, né, e prático para ajudar as pessoas. E o conceito principal que norteia todo o processo terapêutico, né, é o de estrutura de pensamento. Claro que tem todo um conjunto de conceitos ligados ao funcionamento e à estruturação da mente, a como que o processo terapêutico se dá, né, nessa perspectiva, mas estrutura de pensamento é um macro conceito que eu considero assim o ponto inicial para entender essa proposta teórica e prática, né, de trabalho. Então vamos lá. Dentro da nossa estrutura de pensamento foram mapeados 30 tópicos, né? 30 tópicos ou instâncias onde se manifestam, onde estão presentes diferentes conteúdos, tá? Então, só para você ter uma ideia, o primeiro tópico chamado Como o Mundo lhe Parece, o tópico 1, ele representa a concepção de vida, né, de mundo, um macro conceito que as pessoas têm em relação à realidade que a cercam, né, que o cerca. Então, se a gente for perguntar diretamente para a pessoa, não, o que você pensa do mundo, né? O que é o mundo para você? Provavelmente as pessoas vão racionalizar um discurso e dar uma explicação mais social, mais simples, uma mais complexa, uma mais teórica, né? E porque ela vai estar racionalizando esse processo. Agora, quando a gente vai conversar com uma pessoa, e basicamente a filosofia clínica acontece a partir, né, de um processo de escuta e depois de conversa, né? Mas no primeiro momento só de escuta, quando você começa a escutar a história de vida da pessoa, ela vai revelando esse conteúdo. Quer dizer, quando ela diz assim, olha, o mundo é um mundo assustador, quer dizer, viver é se arriscar, né? Viver em sociedade é estar em constante risco. Veja, ela já está te dando, né? Uma concepção de como que ela pensa o mundo, quer dizer, o que que é o mundo, como que ela representa essa realidade externa, né, que está aí fora dela e que é composta pelo modo como ela representa, né? Quer dizer, cada um vai ter uma representação de mundo diferente. E é diferente porque cada ser é diferente e porque cada um tem uma história, vive em contextos, né, e recebe diferentes influências. Bom, acontece que, além do tópico 1, como lhe parece, existem mais 29, certo? E aí, o que que nós observamos, certo? Muitas vezes, esses tópicos, eles estão em choque uns com os outros, ou estão problematizados. Por exemplo, alguém que procura o consultório do filósofo clínico, né? Que busca a ajuda de um filósofo clínico, que diz assim, olha, eu não consigo mais viver, né? Esse mundo, para mim, perdeu sentido. A vida não tem mais sentido. Veja, o próprio conceito, né? A própria concepção de como o mundo lhe parece, no primeiro momento soa como problemática ou problematizada, né? E aí, já partindo da ideia de estrutura de pensamento, já falando um pouquinho como que se dá o início da clínica filosófica, né? Quer dizer, a pessoa vai buscar a ajuda do filósofo clínico,
e vai, no primeiro momento, fazer um relato daquela queixa inicial, quer dizer, aquilo que está incomodando a pessoa, né? Alguma coisa que a motivou. Então, os relatos foram diversos, né? Ao longo do curso, eu vou estar falando de vários casos de atendimentos que eu fiz e mostrando como que foi feito o processo, né? Os encaminhamentos, como é que se deu o processo de interação, o processo terapêutico propriamente dito, e aí vocês vão poder aprender tanto o aspecto teórico quanto o prático. Mas no primeiro momento, a ideia é a queixa inicial, né? O que que é a queixa inicial? É aquela situação que motivou a pessoa a buscar ajuda. Após ela relatar isso, o filósofo clínico vai então pedir que ela conte a sua história de vida, né? Quer dizer, ela vai buscar relatar a sua trajetória a partir das primeiras lembranças, né? E aí, muitas vezes, isso pode ser difícil, porque nem todos, digamos assim, tem essa facilidade ou, de repente, tem essa tranquilidade de falar, né, da sua história. Às vezes essa história está problematizada já desde o início, né, com questões dolorosas de serem relatadas. E aí há diferentes ferramentas e técnicas que podem ser usadas pelo terapeuta, né, para ajudar o indivíduo a colocar essa história de vida, relatar ela, porque é a partir desse conteúdo que a terapia vai acontecer, né? É importante que haja esse relato, tá bom? É, Dando aqui prosseguimento para a nossa conversa, então eu falei de dois conceitos para vocês, né? O conceito de estrutura de pensamento, que é um macro conceito que existe dentro da filosofia, e dentro da estrutura de pensamento, o tópico 1, que é como o mundo lhe parece, tá? Então, existem ainda 29 outros tópicos que fazem parte da estrutura de pensamento. Nem todas as pessoas vão ter todos esses 30 tópicos desenvolvidos, né? Via de regra, é um conjunto de tópicos que são mais, digamos assim, preponderantes ou mais presentes, né, na estrutura de pensamento ou na pessoa. E aí nós vamos buscar compreender como que esses tópicos estão estruturados, alinhados, né? Quais estão em choque, quais estão problematizados, quais estão boicotando um ao outro. E aí uma coisa bacana é assim, quando a gente começa a ouvir a história de vida de uma pessoa, né? Muitas vezes ela faz relatos que mostram que a visão de mundo que ela tem, às vezes ficou parada, né? Num período histórico da vida dela. Então é comum, às vezes, ouvir as pessoas relatarem as suas histórias e aparecer lá uma concepção de mundo de quando ela tinha 15 anos, né? De quando ela tinha 19 anos, de quando ela tinha 20. Às vezes o mundo ainda é um mundo fantasioso, né? Aquele mundo assustador. Então a gente começa a pesquisar dentro da estrutura de pensamento qual é a idade dos tópicos que essa pessoa tem, né? Às vezes o que ela acha dela mesma, né? Que é o tópico 2, o que acha de si mesmo, é, nós vamos descobrir que é uma opinião, né, uma doxa sobre si mesmo, que nem sempre corresponde com a cronologia da pessoa, né, com a idade cronológica dela. Né? E dependendo da situação que ela está vivendo, do que ela viveu, às vezes esse tópico 2, o que ela acha dela mesma, né, a concepção que ela tem dela mesma, está alicerçada muitas vezes a situações vividas no passado, né, a traumas, a situações dolorosas, e muitas vezes ficou preso lá, né? Quer dizer, essa concepção de si mesmo está preso ou então aprisionado numa experiência de vida dolorosa. Então, para algumas coisas, a pessoa vai responder não como um adulto de 30 ou 40 anos, ela vai responder como uma criança, vai responder como um adolescente. E ela vai ter dificuldades, porque as pessoas que estão vendo ela, como ela lida com o problema, como ela lida com a pressão, ou como ela lida com o não, né, ou com a rejeição, ou como ela lida ainda com as frustrações do dia a dia, deveria ser de alguém adulto, né? Quer dizer, alguém que tem aí uma certa dificuldade, mas que vai ter lá a sua capacidade de resiliência, né? De lidar com aquilo e tocar a vida, mas não é isso que acontece. E essas questões muitas vezes é que levam as pessoas para o consultório, né? Porque o que ela acha dela mesma não bate muitas vezes com a idade que ela tem, com a idade cronológica. Para algumas coisas bate, para outras não. Né? Às vezes, emocionalmente, a pessoa tem 15, 16, 17, 18 anos, certo? Nas questões religiosas, ela pode ser adulta. Nas questões emocionais, ela pode ser mais infantil. Né? Nas questões de estudo, ela pode ser pode ter uma perspectiva mais fantasiosa. Nas questões profissionais, ela ainda pode se sentir
insegura, né? Não está amadurecida. E aí são diversas situações que podem ocorrer e trazer a pessoa para o consultório buscar ajuda. É, se você fizer parte desse projeto comigo, você vai poder conhecer essas diversas possibilidades e alguns casos bem interessantes que eu tratei, né? E posso dizer, assim, com uma certa felicidade, que tive bons resultados em todos os casos que eu me envolvi, né? Que eu ajudei, tá? Alguns com uma eficiência assim, extraordinária, outros, né, um pouco menos, dependendo da condição que a pessoa estava disposta, né, a seguir para a terapia, né? E o ritmo, né, o processo, em grande parte depende do próprio indivíduo e da dimensão da abertura que ele tem. Ah, um dado importante, né? Esse curso ele tem um custo porque vai gerar todo um processo de organização de material, organização das videoaulas, né? Dos roteiros de estudo. Então a gente vai preparar um roteiro de estudo bacana que envolve textos, que envolve vídeos, que envolve exercícios práticos, né? Então tudo isso demanda tempo, demanda planejamento, demanda todo um processo de produção mesmo, né? Que já está em curso. Então, a ideia é a seguinte, o curso ele vai custar R$ 170, né, por pessoa, tá? E as pessoas que fizerem uma pré-inscrição, quer dizer, que se manifestarem lá, ó, tem interesse em participar, elas vão ter um desconto de R$ 50. Então, o curso vai custar R$ 120, ele vai ter 96 horas, né? Ele vai ser certificado, com certificado de extensão universitária. Então, isso vai valer para a sua formação, né? Para quem está estudando, fazendo uma licenciatura, um bacharelado em qualquer área, vai poder utilizar esse certificado depois para aquelas horas complementares, né? Em algumas instituições, provavelmente vai ser validado 100%, em outras parcialmente. Mas mais importante que validar essas horas que você vai receber no certificado, seguramente a importância maior é o conhecimento que você vai agregar, tá? E um autoconhecimento que você vai ter, né, para lidar com suas questões, tá? Porque a ideia da filosofia clínica é isso. O primeiro beneficiário desse conhecimento precisa ser o próprio indivíduo, né? E eu vou relatar histórias minhas mesmo, né, em relação aí a questões familiares, questões que envolveram aí o meu relacionamento com meu pai, com a minha família, né? Porque como eu me sinto tranquilo nessas questões, eu posso compartilhar com você e ver como que o próprio terapeuta, quer dizer, o próprio analista, ao lidar, né, com suas demandas, ele também tem as suas dificuldades, idas e vindas, né, recaídas, e como é que então a gente pode ir superando, e como é que eu superei algumas questões, né, que eu passei e seguramente muitas pessoas passaram por questões parecidas, e isso pode ajudar, tá bom? Então, essa é a proposta do curso, né? É um curso de extensão universitária de 96 horas, certo? Ele custa 170 e para quem fizer a pré-inscrição vai custar R$ 120, portanto, R$ 50 de desconto. E as pessoas vão receber, são 6 videoaulas, né, de 25 a 30 minutos, às vezes mais ou menos, onde eu vou estar expondo aspectos da teoria e casos, né, em que eu atuei. Então, vai ter sempre essa um eixo duplo, né, de encaminhamento da formação. O eixo teórico, que é fundamental para entender os conceitos, para entender como que funciona, como é que foi feito esse arranjo, né, a partir da filosofia acadêmica, e o eixo prático, que é a partir da minha experiência de consultório, quer dizer, a partir dos casos em que eu atuei, né, e também de estudos de caso que eu fiz, envolvendo histórias, trajetórias de personagens, né? Então, tem questões que eu analiso em relação à figura do Sócrates, certo? A figura do Nietzsche, além dos casos em que eu atuei dos meus partilhantes, que, obviamente, eu vou contar essas histórias com todas as adaptações feitas, né, em relação ao tempo, espaço, nomes, preservando as questões éticas que envolvem, né, o atendimento do consultório, de modo a preservar todas as informações de identificação das pessoas, né? Tá bom, gente? Então, assim, eu gostaria que você me ajudasse a divulgar, tá, esse vídeo e a proposta do curso, tá bom? A partir de setembro a gente vai estar lançando esse curso. Ele é aberto a todo o público, não é necessário ter uma graduação para fazer o curso, tá? Qualquer pessoa que se interesse por entender a mente humana, né, para entender o comportamento humano, para entender como que o conhecimento e o autoconhecimento pode ajudar a gente a lidar com as nossas demandas, né, existenciais, emocionais, questões de vida mesmo, né?
vai poder encontrar muitas informações bacanas e interessantes nesse curso, tá? Então, Filosofia Clínica, Teoria e Prática, parte 1, né? Esse vai ser o nome do curso. Eu gostaria de contar com o seu apoio, né? Que você possa curtir esse vídeo no meu canal do YouTube e também na página do Facebook, e que você possa compartilhar, né? E enviar, então, o seu like, ou melhor, o seu comentário, né? Ou por inbox, ou mesmo na página, dizendo, ó, tem interesse em participar do curso, registre aí, né, o meu e-mail. Você pode mandar também diretamente para o meu e-mail. Vou repetir, Everson Nauroski, tá? Nauroski, @gmail.com, tá bom? Gente, foi um prazer falar com vocês aqui. Eu espero que vocês, por esse vídeo, possam ter uma ideia do que é, tá? E, claro que nessa pré-inscrição, quem enviar seu e-mail, também posso estar respondendo algumas questões. Além desse vídeo, eu pretendo lançar ainda um outro, tá? Detalhando um pouco mais a proposta dos conteúdos que eu vou trabalhar dentro da filosofia clínica e também a proposta metodológica de como é que vai ser, tá bom? No mais é isso, deixo um grande abraço para vocês, tá bom? E conto com toda a ajuda de vocês para divulgar essa proposta nas suas redes, tá? Um grande abraço e nos vemos então em setembro nesse curso que com certeza você vai gostar e vai mudar a sua vida para melhor, tá bom? Um abraço para todos.